Oi, pessoal! A gente vai começar a aula então de cuidados com drenos. E essa aula é uma aula introdutória, na verdade, para a gente poder fazer uma aula prática sobre o manuseio desses dispositivos, tá? Então, hoje especificamente, eu vou falar para vocês sobre os tipos de dreno e também sobre a irrigação vesical. Na prática, vocês vão ter um exercício para fazer, então vai ter que fazer uma atividade, né, lá na escola, e vocês também vão para o laboratório para poder aprender a manusear mais ou menos esses dispositivos, tá? Então eu coloquei aqui como drenos e sondas, e na verdade na parte das sondas, como vocês já manipularam outras sondas, na parte de introdução de enfermagem, a gente vai manipular a irrigação vesical, que não deixa de ser uma sonda, eu vou mostrar para vocês. Bem, então nós temos dois tipos básicos de sistemas de drenagem, é isso que eu quero que vocês pensem. A gente tem uma drenagem que a gente chama de passiva e a gente tem uma drenagem que chama de ativa. Na drenagem passiva, como o nome diz, eu deixei o conceito aí para vocês, não existe nenhum sistema que vai fazer com que o líquido saia do paciente. O que vai acontecer é que, de uma forma, por pressão interna do corpo, aquele líquido acaba saindo por um canal, e esse canal é o dreno. Então, a drenagem passiva nada mais é do que um canal aberto para que o líquido saia. Então, vamos pensar em uma condição em que a ferida esteja cheia de líquido por sangue. Então, o médico manipulou durante uma cirurgia e aí ficou acúmulo de sangue e líquidos, né, intersticiais ali dentro daquela ferida. Como a pressão ali dentro está muito grande, porque há esse acúmulo, o médico coloca este dreno que faz esse canal de abertura da parte interna com a parte externa e de forma passiva, pela própria pressão existente dentro do organismo, esse líquido acaba saindo. Então, ó, eles agem como um mecanismo de capilaridade, gravidade ou flutuação desta pressão intracavitária. Então, o que a gente tem que pensar é que o sistema de drenagem passivo, a pressão que existe não é de sucção, ou seja, de fora para dentro. A pressão que existe é de dentro para fora. De dentro da onde, gente? Do paciente. Então, existe uma pressão dentro do paciente, porque tem um acúmulo de líquido lá, e essa pressão vai fazer com que esse líquido saia por este canal aberto que é o dreno, tá? Basicamente, esse líquido que vai ser drenado ou pode ser sangue ou pode ser líquido, como vocês estão vendo aqui, ó, líquido de capilares, que é um líquido intracelular, né? Que fica entre as células, na verdade, ou pode ser pus. Tudo que faz o aumento dessa pressão intracavitária precisa sair. Então, pode ser qualquer tipo de líquido. E isso é importante porque, em geral, a gente, quando faz a anotação que nós faremos na prática também, a gente precisa colocar as características desse líquido, tá? Então, o primeiro dreno passivo que vocês vão conhecer é esse daí, ele parece um dedo de luva, se chama Penrose. Ele é laminar, como o nome está dizendo aí, de paredes finas e maleável. Então, quando você pega ele, ele parece literalmente um dedinho de luva. Gera pouca alergia no paciente e é um dreno aberto, ou seja, ele não tem reservatório. Nessa imagem aqui, ó, que é uma imagem representativa de um paciente, imagina que aqui é o abdômen e esse dreninho é o dreno de Penrose. Reparem que aqui, ó, não tem um reservatório. Então, ele não é feito para ser acoplado a um reservatório. Para quem não está entendendo o que é reservatório, no próximo dreno eu vou mostrar, no próximo categoria de drenos eu vou mostrar para vocês o que é um reservatório, aí eu coloco em ênfase lá, tá? Mas basicamente ele vai drenar aqui, ó, e a gente tem que colocar uma gaze, como vocês estão vendo, porque o líquido drenado não vai ficar em um reservatório. Ele vai ter que ser absorvido por alguma coisa, e normalmente é um curativo de gaze que a gente faz por cima. Esse alfinete que vocês estão vendo aqui é para evitar que esse dreno seja
engolido pelo corpo, basicamente isso. Então, é um travamento, porque se o médico não colocar um travamento, dependendo do comprimento que ele deixa aqui para fora do dreno, esse dreno pode voltar para dentro do corpo do paciente, tá bom? Então, a gente tem que lembrar que esse é um canal, ó, como eu disse, é um canal aberto para que o líquido que está dentro do paciente encontre essa porta aberta e saia. Então, a forma que a gente vai fazer com que esse líquido saia é pela pressão intracavitária, pela pressão interna do paciente, tá? O outro dreno que existe passivo é esse aqui, ó. Ele se chama Kerr. Basicamente, se vocês lembram como é uma sonda vesical, ele vai se parecer bastante. Pode ver que essa extremidade aqui, ó, ela se parece muito com um dreno, uma sonda vesical. Qual que é a diferença? Que ele tem um T. Então, ele pode ser chamado de Kerr ou, como eu deixei para vocês aqui, dreno T. E essa informação é importante. Ele é específico de vias biliares. Então, quem não lembra o que é vias biliares, volta na anatomia. Mas ele é específico. Vocês não vão ver esse dreno em uma outra condição que não para drenagem de vias biliares, tá bom? Ele é mais ou menos como uma sondinha, como eu coloquei aqui para vocês. Ele é de látex, ele é longo, tem 30 centímetros. E ele tem diâmetro, então você consegue apertar, assim, ele tem uma firmeza um pouco maior, né, do que o de Penrose, por exemplo. Então, como eu coloquei aqui, ó, ele específico para proporcionar a drenagem de vias biliares, mas ele também não vai ter uma condição de sucção. É a pressão das vias biliares interna do corpo desse paciente que vai jogar o líquido biliar para fora. E nesse caso em específico, como vocês estão vendo aqui na imagem, ele fica aqui na região onde ele vai fazer a drenagem e a gente pode colocar uma bolsa coletora, diferente do Penrose. Independente disso, os dois são passivos. É a pressão interna do paciente que vai jogar o líquido para fora, tá bom? Mas no caso do dreno de Kerr, é possível colocar um reservatório, uma bolsa coletora, para fazer o acúmulo dessa drenagem, tá bom? Na imagem, gente, não tá muito boa, pelo menos não para mim, não sei como é que tá para vocês, mas aqui, ó, eu tenho um dreno de Kerr transparente, tá? A diferença só é o material que ele é feito. A função é a mesma e a forma de funcionamento também é a mesma, tá bom? Então, são esses dois drenos que vocês vão ver de forma passiva. Existe um terceiro dreno que também drena de forma passiva, que se chama dreno de tórax. Esse vocês já conhecem. Só que eu deixei ele para o final desta aula, porque ele tem algumas condições mais específicas que eu preferi deixar ele separado. Então, só resumindo aqui, quais são os três tipos de dreno que funcionam de forma passiva? Nós temos o dreno de Penrose, nós temos o dreno de Kerr, que é específico de vias biliares, e nós temos o dreno de tórax, que é o dreno específico para pleura, para tórax, tá bom? Então, os três tipos são esse. É que eu vou mudar de assunto agora, porque eu vou entrar no dreno ativo, e aí depois eu volto lá no dreno de tórax, que é passivo de novo. Mas eu vou explicando para vocês. Bom, então, passivo, o nome diz, ele é passivo. Eu preciso da pressão interna do paciente para drenagem. O ativo, a pressão é exercida por fora. Então, significa que a pressão interna não é capaz de liberar este líquido. Então, precisa de um sistema de sucção. Sucção significa sugar. Sugar a partir de uma pressão negativa exercida por um dispositivo externo. Então, a diferença entre um dreno passivo e um dreno ativo é que o dreno ativo tem uma sucção externa, o dreno passivo não tem, tá bom? Então, aí, ó, como eu coloquei, são drenos de baixa pressão negativa, eles minimizam traumas teciduais,
eles reduzem o risco de contaminação da ferida e também são conhecidos como drenos aspirativos ou drenos de sucção, como eu falei para vocês. E os dois modelos que eu vou mostrar para vocês são dreno Jackson Pra e dreno de Portovac. Bom, tá aqui, ó, Jackson Pra e Portovac. Para quem acha esse nome muito feio, chame o Jackson Pra de pera, também é bem conhecido, tá? Bom, vamos ao Portovac primeiro. Por que Portovac? Ele faz um vácuo. Como vocês estão vendo nessa imagem aqui, ó, é uma sanfona. Eu vou mostrar para vocês lá no laboratório e vocês vão aprender a manuseá-lo, tá? Esta sanfona, quando ela está aqui, ó, como eu estou circulando com a setinha para vocês, quando ela está espremidinha, significa que ela está com sucção, ou seja, em sua forma ativa. Conforme o líquido vai sendo drenado, ela vai crescendo de tamanho, ou seja, ela vai perdendo a capacidade de sucção e vai armazenando o líquido que está sendo retirado do paciente, tá bom? Então, a gente precisa observar isso porque, já que é um dreno, ele precisa passar a maior parte do tempo em uma condição de sucção. Se ele enche, a gente precisa fazer a retirada do líquido e deixá-lo novamente em forma ativa, que é a forma de sucção, tá? Conforme a drenagem ela vai diminuindo de volume, ó, o dreno pode ser esvaziado somente uma vez a cada 24 horas. Por quê? Porque como tem pouco líquido, ele fica a maior parte do tempo em forma ativa. Mais ou menos como isso daqui que eu vou mostrar para vocês e vou ensinar vocês a fazerem lá no laboratório. Então, o primeiro passo é a gente fechar a pinça. Eu vou mostrar para vocês. Por quê? Porque esse canal aqui, ó, é o canal que passa o líquido do paciente para o reservatório. Então, na manipulação, primeiro a gente tem que fechar esta presilha aqui. E aí a gente vai observar, ó, observa que esse dreno aqui, ele já está mais gordinho, mais aberto, ou seja, sem sucção. Por quê? Porque como vocês estão vendo aí, tem bastante líquido aí dentro. Líquido, nesse caso, o sangue. E aí, ó, a gente precisa tirar este líquido. Como vocês estão vendo aqui, tem um reservatório, um copinho. A pessoa vai lá, abre ele, ele vira uma sanfona aberta, né? Cada vez mais aberta, e o líquido vai sair. É isso que vocês vão aprender a fazer, tá bom? E aí, para a gente deixar esse dreno de novo de forma ativa, eu preciso apertá-lo feito uma sanfona. Quando eu faço isso, eu retiro todo o ar que há dentro dele e aí ele volta a se tornar um dreno ativo, ou seja, existe uma sucção porque existe aí a pressão negativa. E o que eu não posso esquecer é de depois que eu fiz esse aperto e ele vira, né, essa sanfoninha bem espremida, eu tenho que abrir aquele clamp que eu mostrei lá no começo. Vou até voltar ao slide. Então, depois que eu deixo ele de forma ativa, este clamp aqui, ó, precisa ser aberto. Porque se ele não for aberto, ele não deixa a sucção acontecer. Afinal, o paciente está aqui atrás e esse é o caminho que o líquido de dentro do paciente vai fazer, tá bom? Então, não se preocupem muito com isso, porque essa manipulação vocês vão fazer na aula de laboratório, tá? Então, eu preciso só que vocês saibam que um dreno de Portovac é a sanfoninha. Quando ele está aberto, ele está na forma passiva, então ele não succiona, ele não drena. Quando ele está apertadinho, ele está na sua forma ativa e fazendo sucção, fazendo drenagem, tá? Bom, o outro dreno ativo é o Jackson Pra. Como eu disse para vocês, quem não conseguir gravar esse nome, não se preocupe, chame ele de pera, porque ele também é bem conhecido assim nas unidades hospitalares, tá bom? Então, dreno de pera é porque ele tem esse formato de perinha. E aí, assim como o dreno de Portovac, ele também tem a sua forma de sucção. Se ele está fechadinho, espremido, significa que ele está na forma ativa. Se ele está gordinho, como vocês estão vendo na imagem aqui,
ele está na forma passiva dele, ele não está drenando. Por quê? Porque já tem líquido no reservatório e a gente precisa fazer a retirada deste líquido. Vocês também vão ver ele lá no laboratório e eu vou conseguir fazer com que vocês manipulem, tá? Basicamente é isso aqui, ó. Ele vai ser usado lá, por exemplo, no abdômen. Não sei se na imagem fica claro para vocês, mas aqui, ó, ele não está gordinho, ele está bem espremido. É como se ele fosse uma pera assim, né? E aí, quando eu espremo, as duas membranas ficam juntas. Então, você olha ele de lado, ele é um dreno que não está gordinho, ele está assim, ó, colabado, né? O nome seria, o nome técnico correto é colabado. Ele fica assim, ó, fechadinho. Isso é a forma ativa desse dreno. Conforme vem sangue, líquido ou qualquer coisa drenada, ele vai engordando, engordando, engordando e volta a ficar na forma passiva, que é o que a gente não quer. Então, a gente precisa esvaziar. E aqui tem mais ou menos o passo a passo que vocês vão executar no laboratório de drenagem, que é o quê? Esvaziar esse dreno é abrir a tampinha, jogar o dreno aqui num reservatório, num copinho aqui na imagem, e aí a gente deixa ele na forma ativa de novo, que é bem espremidinho, tá bom? Então, estes são os dois drenos ativos, ou seja, a sucção vem de fora para dentro. Dentro foi ótimo. A sucção vem de fora para dentro. De novo, recapitulando os dois formatos. Eu tenho passivo e eu tenho ativo. O passivo, a pressão é interna, ou seja, tudo que está dentro do paciente sai por pressão interna, não tem nada sugando. Os ativos, a pressão é externa, eu tenho uma pressão negativa que suga o líquido. Então, são eles, Jackson para Opera e Portovac. Já os passivos são eles, Penrose e Kerr, tá bom? E por que eu deixei o dreno de tórax por último? Porque ele pode drenar, ele pode funcionar, era a palavra que eu queria. Ele pode funcionar das duas maneiras, de forma passiva e de forma ativa. Por isso que eu deixei ele aqui no final para explicar para vocês, tá bom? Então, o dreno de tórax, embora na maioria das vezes ele seja passivo, ele também tem a sua forma ativa. Bom, o nome diz, ele é dreno de tórax. Só funciona para tórax. Não obrigatoriamente só no pulmão, porque ele pode estar localizado em dois lugares. Ele pode ser um dreno pleural, e aí é pulmão, ou ele pode ser um dreno mediastinal, que aí ele é cardíaco. Lá no laboratório eu explico melhor esse daqui para vocês. Vamos ficar só com a ideia do tórax por enquanto, que é o que vocês já aprenderam. Então, um dreno de tórax, ele está dentro das pleuras pulmonar. E aí essas pleuras estão cheias de líquido ou ar, e esse líquido e esse ar precisa sair dali para que o pulmão volte a expandir. Se ele estiver funcionando de forma gravitacional, ele é passivo. O que significa ele funcionar de forma gravitacional? Se eu deixar ele abaixo da linha do tórax, o líquido que está lá em cima desce de forma passiva. É esse reservatório aqui, ó, conector crônico com um coletor. É esse que vocês estão vendo aqui, tá? Bom, essa é a imagem, então, da drenagem passiva ou drenagem gravitacional. Os dois nomes, se eu falar, eu quero dizer a mesma coisa quando eu me refiro ao dreno torácico, tá? Já esta outra imagem que vocês estão vendo aqui e esta outra imagem que vocês estão vendo aqui é um dreno de tórax também. Então, tá aqui, ó, a imagem do dreno do tórax tá lá, ó, aqui não é bem claro no desenho, mas significa que está na pleura. Então, tudo isso aqui é sangue, o pulmãozinho tá exprimido e esse sangue todinho precisa sair. E nestes dois casos, ele está funcionando de forma ativa com um sistema, tá escrito aqui, ó,
de sucção. Esse formato de sucção é com reservatórios. Este daqui é com um mecanismo específico, com um aparelho específico de uma empresa, mas funciona da mesma maneira mecanicamente. Precisa de pressão para sugar. Aí eu vou precisar que vocês tenham memória. Na cabeceira do paciente tem a régua de gases. É onde tem o oxigênio, o ar comprimido e tem um reservatóriozinho cinza, que é o vácuo. Então, quando eu tenho um dreno de tórax ativo, eu preciso conectar isso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, que é o sistema de sucção, nesse vácuo. E aí eu vou regular a quantidade de pressão que eu quero a partir de uma prescrição médica, tá bom? Aqui também é a mesma coisa, ele tem um lugar para a gente conectar a aspiração a vácuo. E aí eu vou regular lá os milímetros de mercúrio de pressão que o médico quer que seja sugado esse tórax, tá bom? Então, para não complicar a mente, esse especificamente eu não vou ter para mostrar para vocês, mas eu vou explicar lá no laboratório. Agora, esse aqui, ó, a gente vai manusear no laboratório de verdade. É que esse daqui eu acho que eu não tenho lá no laboratório, mas eu explico de novo lá também, tá bom? Então, dreno de tórax, eu coloquei aqui porque ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser passivo, que é a mesma coisa que gravitacional, ou ele pode ser ativo, que é por sistema de vácuo ou sucção, que quer dizer a mesma coisa, tá bom? Bom, basicamente, antes de manejar o dreno de tórax, como eu acho que vocês já sabem, a gente precisa verificar os sinais vitais, ver o curativo do paciente, deixar ele em Fowler, verificar se ele está com a saturação adequada, verificar se ele está com a respiração adequada, para aí sim a gente fazer a manipulação do dreno, porque a gente vai ter que clampear, e isso vai trazer consequências para o paciente. Eu vou mostrar na prática para vocês, tá bom? Aqui eu deixei o passo a passo e algo que é importante que eu quero que vocês se lembrem é avaliar o selo d'água. Para quem não lembra o que é selo d'água, volta lá na introdução, retome as aulas de introdução para saber o que é o selo d'água, porque lá no laboratório a gente vai manusear o selo d'água, tá bom? E aí a gente tem, assim como todos os drenos, que anotar as características do líquido drenado, para a gente saber a quantidade e o que está sendo drenado ali, tá bom? Uma coisa importante para observar no dreno de tórax é se tem flutuação na câmara de selo d'água. O que é isso? Saber se está fazendo bolinhas ou se está oscilando o dreno. Se não estiver fazendo bolinhas nem oscilando, significa que ele não está funcionando. Vou falar também mais claramente com vocês lá no laboratório. E aí, ó, por último, a gente tem que avaliar a drenagem, né, que está sendo realizada ali em 12, 24 horas, ou conforme necessidade do paciente. Afinal, se ele tiver com o líquido cheio de, com a pleura cheia de sangue, como nessa imagem aqui, ó, isso aqui vai drenar muito rápido. Então, não obrigatoriamente eu vou trocar só a cada 12 horas. Vou trocar conforme necessidade, mas o ideal é manipular o menos possível o dreno de tórax. Por quê? Porque eu sei que é um canal aberto lá para o pulmão e eu posso infectar com o manuseio errado, tá bom? Eu deixei mais ou menos uma ideia de drenagem aqui para vocês. Quanto espera se drenar? Ó, então, em adultos, a gente espera drenar entre 50 e 200 ml imediatamente após a cirurgia que ele fez e mais ou menos 500 ml de drenagem nas primeiras 24 horas, tá? Conforme o tempo vai passando, esse volume de drenagem ele vai diminuindo, ó lá, então entre 100 e 300 em adultos durante as primeiras 3 horas depois que insere, e aí isso reduz após 2 horas para 500 ou 1.000 ml nas primeiras 24 horas. Então, se vocês precisarem gravar ou quiserem gravar alguma coisa disso, gravem assim, ó, nas primeiras 24 horas é aceitável que um paciente drene até 1.000 ml de conteúdo. Se ele drenar mais que isso, descaracteriza a drenagem por acúmulo e a gente tem que começar a pensar em hemorragia. Então,
Se o paciente está drenando mais do que 1.000 ml em 24 horas por um dreno de tórax, eu tenho que começar a pensar que aquilo não é só líquido acumulado. Aquilo é uma hemorragia, um sangramento, tá bom? Não se assustem se vocês virem a drenagem de um tórax, tipo o médico passando um dreno, e de repente sai um jatão de sangue assim que ele coloca o dreno. Isso é esperado, porque a pressão dentro do paciente está muito alta, porque tem muito sangue. E aí, a hora que você libera o canal, é como se a gente estivesse abrindo a torneira pela primeira vez, ou se a gente estivesse ligando uma mangueira pela primeira vez. É mais ou menos a mesma ideia, então não se assuste, é normal, tá bom? Bem, aqui eu deixei algumas complicações para vocês. Então, uma complicação comum de um dreno pode ser uma reação ou uma infecção ou uma contaminação, afinal é um canal aberto. O paciente pode ter dor, pode reter corpo estranho. Então, como eu disse, lembra lá do Penrose? Colocou o alfinete. Se não pôr o alfinete e ele estiver curto, ele pode entrar e aí vira um corpo estranho. A gente pode ter uma hemorragia ou uma hérnia na região. O tempo de cicatrização vai estar aumentado, então a pessoa pode ter ali um prejuízo estético, porque pode fazer uma cicatriz hipertrófica. A gente pode obstruir acidentalmente o dreno, e aí, de repente, no dreno de tórax, por exemplo, a gente pode piorar o hemotórax do paciente, ou a gente pode ter aí a migração ou a perda do dreno, ou a perfuração dele, como eu até dei exemplo em sala de aula para vocês, tá bom? Então, as complicações podem sim acontecer. Terminei o assunto de dreno e agora já vou direto entrar em irrigação vesical. Eu vou passar só, porque é muito difícil vocês normalmente entenderem por vídeo, mas eu espero que vocês peguem o conceito que eu quero básico aqui para que a gente consiga treinar em sala de aula e consiga treinar no laboratório, tá bom? Irrigação vesical é esse sistema maluco que vocês estão vendo na imagem aqui. Essa imagem é de uma sonda vesical que está aqui no pênis. Essa sonda vesical, eu vou mostrar para vocês no laboratório, ela não é comum como aquelas que vocês estão acostumados a ver, porque ao invés de 2 saídas, ela tem 3. Por quê? Uma é do balão, que vocês conhecem. Uma é do reservatório, que vocês também conhecem. Só que essa tem uma terceira, que é da irrigação. Então, irrigação é essa solução que nós colocamos para entrar aqui no paciente. Então, ela vai fazer esse caminho. Ó. Eu vou colocar soro aqui no paciente, ou pode ser uma solução específica de irrigação. Esse soro, ele entra pela sonda, ele vai lá na bexiga do paciente, ele lava a bexiga e ele já encontra o canal de saída. E ele vai vir aqui para o reservatório, lavando tudo que ele encontra, seja xixi ou sangue, tá? Então, nessa imagem não é tão claro, mas ela tá aqui para vocês verem que os canais não se comunicam. Então, o balonete ele tá por um fiozinho aqui, o canal de entrada de irrigação está por outro e a saída do reservatório para o reservatório está por outro. Então, dentro da sonda, se a gente cortar uma sonda e olhar, vocês vão ver 3 buraquinhos diferentes, porque eles não têm comunicação, tá bom? Então, entra por um lugar, sai pelo outro e o balonete, o ar entra, a água do balonete entra por outro, tá bom? Qual que é o papel da gente? Fazer controle de tudo que entra e tudo que sai. É isso que eu quero que vocês saibam. Na irrigação vesical, a irrigação serve para lavar propriamente o lugar, a bexiga. Está lavando a bexiga. Qual o objetivo? Bom, pode ser aí melhorar a condição de um sangramento, pode ser melhorar a condição de uma infecção, pode ser um pós-operatório de uma cirurgia prostática, que vai ajudar também ali na condição de lavagem, porque é por ali que vai sair os coágulos da próstata. Então, é uma condição de lavagem. Basicamente é assim, ó, tudo que entra tem que sair. E tudo que sai deveria sair em maior quantidade. Porque se eu estou colocando 1.000 ml dentro do paciente e aquilo ali é só para ser lavado, é para esse paciente reter esse líquido? Não. E por que tem que sair a mais? Porque a bexiga tem que produzir xixi
E, além disso, se eu estou lavando sangramento, também tem que sair sangue. Então, o que a gente espera de uma boa irrigação é que entre menos e saia mais. Mas o contrário pode acontecer e eu vou explicar isso para vocês na prática lá, tá? Basicamente, vocês vão aprender a preencher esta folha aqui dos líquidos infundidos, dos líquidos drenados e do balanço. E fica mais ou menos assim, ó, 7 horas eu infundi 2.000, drenei 1.500, ou seja, ficou no paciente 500. Não é uma coisa legal, mas eu vou explicar para vocês. Aí às 10, ó, ela pôs mais 2.000, só que drenou 1.800, ou seja, ficou mais 200 no paciente de novo, e eu vou explicar por que que poderia ficar. E aí, meio-dia de novo, ela pôs mais 2.000 de solução, só que agora drenou 2.500. E aí o paciente teve um saldo parcial de menos 500. Fazendo o balanço total, ele teve de positivo 500 mais 200, só que descontou dos 500 e ficou 200. Quem não gosta de matemática está pirando nesse momento, não se preocupe, eu vou explicar para vocês na sala de aula, tá bom? Importante é saber que a gente tem que ver o aspecto da urina, então eu coloquei aqui, ó, os aspectos possíveis. Amarelo. Ué, olha só a professora dando gafe. Acho que eu coloquei a sigla errada aqui, mas basicamente é amarelo claro, que é esse daqui, ó. Amarelo claro, hematúrico ou piúrico, que é uma quantidade aqui considerada para pus. Então, é amarelo claro, que é o A, né? C, amarelo claro. Hematúrico, que significa que está vindo com sangue. Ou piúrico, que significa que está vindo com pus, tá bom? Então, basicamente, é esses, esqueçam o AE. Vamos embora. Outro exemplo para vocês entenderem. Então, o paciente recebeu de irrigação 1.000, na bolsa de drenagem tinha 900. O que significa? Que o balanço é positivo. O paciente reteve, porque o que eu falei que seria bom nesse caso seria eu colocar 1.000 e ter mais drenagem do que eu coloquei. Então, significa que o paciente teve mais ganhos do que perdas. Nesse outro exemplo, é um exemplo que eu queria para vocês. Então, o paciente recebeu 1.000 e drenou 1.200, ou seja, ele está negativo, e isso nesse caso é bom. Por quê? Pois o paciente teve mais perdas do que ganhos. Tudo bem? Não pirem. Na prova não vai cair irrigação, tá? Eu vou colocar a parte de drenos, como eu falei para vocês. Mas como é uma aula que fica sempre junta, eu vou deixar as duas aulas aqui juntas. Então, não se preocupem que na prova não cai irrigação. Na prova cai sobre drenos, como eu disse para vocês ontem, tá bom? Não se preocupem, então, tanto com irrigação. Eu vou voltar a falar de irrigação com vocês na aula. Até breve, pessoal!